No Senhor e Salvador Jesus, saudamos a todos e convidamos para a nossa reflexão semanal, hoje, o estudo de número 16, sob o tema Creio em Deus. Que o bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que nos trouxe até aqui, também nos acompanhe em nossa reflexão de hoje. Quero ser salvo e viver feliz. É a vontade do ser humano. Nem sempre expressa verbalmente, mas que está no mais profundo de sua alma. Quero ser salvo e viver feliz. É o título desta série de reflexões sobre as doutrinas básicas e fundamentais da fé cristã. O conhecimento e a aceitação destes ensinamentos é indispensável para a fé cristã, para aqueles que querem ser salvos e viverem, enquanto aqui neste mundo, felizes. E a série de reflexões que estamos apresentando nos colocam no caminho da conquista da grande e vital necessidade do ser humano: perdão, vida e salvação. E, consequentemente, sendo abençoado por Deus, viver também feliz. Hoje, o tema da nossa reflexão é Creio em Deus. Na reflexão anterior, falamos sobre a fé ou do crer. A partir do tema Creio em Deus, estudaremos então hoje em quem e em que crer. A definição do objeto da nossa fé, ela é decisiva para a nossa salvação. Por isso, o que significa crer em Deus? Um dos fatores mais significativos da religião cristã é expresso pela expressão em. O cristão não diz apenas creio que existe um Deus, mas o cristão diz enfaticamente: eu creio em Deus. Crer que alguém ou alguma coisa existe é bem diferente do que dizer creio em alguém ou em alguma coisa. Quando dizemos, por exemplo, creio que minha esposa é capaz de fazer tal coisa, isto é bem diferente do que dizer creio em minha esposa. Crer que é relativo a um fato ou alguma coisa. Já crer em sugere confiança na pessoa. É notável que no Novo Testamento, por exemplo, o apóstolo Paulo não diz porque sei o que eu tenho crido, mas ele afirma porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Palavra de 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 12. Prezados, quando nós cremos em Deus, isto significa que a nossa confiança e esperança estão edificadas em tudo o que conhecemos a respeito de Deus. A nossa fé cristã, não está baseada num elenco de fatos, mas está fundamentada numa pessoa, isto é, em Deus, o nosso Pai, e em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, e no Espírito Santo, o Consolador. Algumas pessoas gostam de dar a impressão de que ceticismo e agnosticismo são indicativos de inteligência. Ceticismo é uma atitude ou doutrina segundo a qual o ser humano não pode chegar a qualquer conhecimento indubitável. Ou alguém que duvida de tudo. Ele é descrente,
é cético. Agnosticismo só aceita como objetivamente verdadeira uma proposição, uma proposta, um argumento que tenha evidência lógica e satisfatória para a razão. Não aceita, portanto, artigos de fé, por exemplo. Por isso, crer, ou qualquer pessoa, mesmo os céticos, eles aceitam muitas coisas que estão previamente estabelecidas ou concebidas, sem que tenham sido provadas ou logicamente estabelecidas. Duvidar de tudo e não aceitar o que a lógica humana não consegue entender e explicar é provavelmente indicativo de insegurança e não de inteligência. Há um fato sobre o qual nós cristãos temos absoluta certeza. É o fato de que nós cremos em Deus. Cremos que Deus existe e de que Ele é o nosso Deus, o nosso Pai e Criador. E esta convicção, ela não está baseada em nenhum argumento lógico, em nenhum argumento filosófico ou raciocínio da metafísica, por exemplo. Pela lógica humana, não podemos provar a existência de Deus. Todas as razões que a razão humana pode reunir a respeito da existência de Deus são apenas evidências da sua existência. Mas não há provas conclusivas. Nós, no entanto, aceitamos a existência de Deus em quem nós cremos, e isto pela fé. É um fato significativo que a Bíblia, por exemplo, ela nunca tenta provar a existência de Deus. A Bíblia simplesmente inicia com esta declaração: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. A Bíblia, portanto, toma a existência de Deus como algo estabelecido. Ele é Deus. E ponto final. Como também lemos e aprendemos de João, no capítulo 1, versículo 1, e ainda Hebreus 11, versículo 3. É pela fé. Deus é grande demais para ser confinado, por exemplo, num tubo de ensaio ou num laboratório de ciências ou numa análise feita pela capacidade ou razão humana. Quando os cientistas russos disseram que não encontraram nenhuma evidência da existência de Deus em todas as suas explorações espaciais, apenas confessaram, talvez sem querer, que o seu conceito pré-concebido a respeito de Deus, cuja existência eles não aceitavam e muitos deles ainda hoje não aceitam, era muito pequeno, limitado e fraco. Porque ninguém pode ter a pretensão de querer examinar Deus através de uma janelinha pequenininha de uma nave espacial. Esta tentativa seria ridícula, porque Deus não é um boneco boiando, por exemplo, no espaço como uma nave espacial. O que nós precisamos entender sobre Deus é a sua existência e sua realidade que estão acima das coisas que conhecemos e que Ele tem
uma completa e autossubsistência. Ele existe por si só. Isto está claramente estabelecido, por exemplo, no Antigo Testamento, quando Deus diz de si mesmo: eu sou o que sou. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Deus é diferente do que alguém que foi criado. Todas as formas de vida que conhecemos têm um começo e terão um fim. Deus, ele tem vida em si mesmo, é autoexistente, ele é eterno, não teve começo e por isso mesmo também não terá fim. Todas as outras formas de vida, humana, animal, ou mineral, ou vegetal, elas foram criadas por Deus para servir a Deus. Ele existe para que nós o sirvamos. Nós existimos para a glória de Deus. Este é o propósito do nosso crer em Deus. E para concluir este nosso momento de reflexão, nós o fazemos lendo 2 textos bíblicos. O primeiro deles, no Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, onde Deus diz ao povo de Israel: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Em outras palavras, não existe outro, somente Deus é eterno, o Criador de todas as coisas, o mantenedor de tudo que há. Este é o Deus em quem nós cremos. E o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 8, versículo 6, para nós há um só Deus e Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e em um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. É o Deus em quem nós cremos, o nosso Deus Criador, o nosso Pai de amor, e em Jesus, o nosso Redentor ou Salvador. Estimado, terminamos assim a nossa reflexão desta semana e convidamos você para estar conosco na nossa próxima reflexão, na semana que vem, a reflexão de número 3 do Credo Apostólico, que terá como tema Creio em Deus Pai. Abençoada semana a todos e até o próximo encontro. Fiquem todos com Jesus.